Shalom pessoal, graça e paz a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso plano bíblico com o Celeste 100% com Jesus. Hoje vamos ver os valores do reino, e vamos ver o maior do reino dos céus, os tropeços, a parábola da ovelha perdida, como se deve tratar um irmão culpado, quantas vezes se deve perdoar a um irmão. Vamos ver a parábola de credor incompassível e outros temas importantíssimos, pessoal. Estamos no nosso dia 11 da leitura bíblica e no Evangelho de Mateus. Hoje vamos ler 3 capítulos. Capítulo de Mateus 18, 19 e 20. Amém, pessoal? Vamos iniciar primeiro com o capítulo 18 do livro de Mateus. Olha o que a palavra fala lá no livro de Mateus, capítulo 20, versículo 26. Quem quiser, torna-se grande entre vós. Será esse o que vos sirva. Aleluia! Hoje nós entramos numa parte muito séria do Evangelho de Mateus, pessoal. Nesses capítulos 18, 19 e 20, além desses temas que eu já falei para vocês, nós vamos ver que Jesus não fala de milagres nem de multidões, mas Jesus vai falar do caráter daqueles que pertencem ao reino de Deus. Então fica comigo até o final e leia comigo com muita atenção, pede o direcionamento ao Espírito Santo, é o que vamos pedir a Ele agora em oração. Espírito Santo, que abra nossa mente, que nos ensina a receber essa palavra com muito amor e carinho. Nós te agradecemos, Pai, por mais esse dia que nós estamos na Tua presença, junto com meus irmãos que estão me acompanhando aqui nessa caminhada com Jesus, caminhando com Jesus, com essa leitura bíblica em 6 meses. E hoje, Senhor, vai nos ensinar sobre as lições do reino, Pai. Que a nossa mente seja conectada com o Espírito Santo e que possamos entender realmente o valor do caráter de quem segue o reino de Deus. Amém, pessoal? Irmãos, nesses 3 capítulos que vamos ler, o capítulo de Mateus, nós vamos ver que aqui Jesus nos ensina que o reino não se sustenta em poder, ou posição, ou aparência espiritual, mas se sustenta em humildade, em perdão, em renúncia e em serviço. Pode escrever no comentário: humildade, perdão, renúncia e serviço. E antes de iniciarmos a nossa leitura, é importante entender que esses capítulos confrontam diretamente o nosso ego, o nosso orgulho e a nossa forma de viver a fé. Isso é importantíssimo. Não é uma leitura confortável, pessoal. Esses 3 capítulos não é uma leitura confortável, pois é uma das leituras que vai nos confrontar diretamente no nosso ego, no nosso orgulho e como nós estamos vivendo a nossa fé no dia a dia. É uma leitura que nos chama a reavaliar os nossos valores. Tá pegando? Amém, pessoal? Sabe, humildade, cuidado, perdão. Nesse capítulo, Jesus, ele responde a uma pergunta dos discípulos que nós vamos ver juntos: quem é o maior do reino dos céus? E a resposta que Jesus dá, nós vamos dar continuidade no final da nossa leitura. Amém? Vamos iniciar o capítulo do Evangelho de Mateus 18. O maior do reino dos céus. Naquela hora, aproximaram-se de Jesus os discípulos, perguntando: quem é, porventura, o maior do reino dos céus? E Jesus, chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse:
Em verdade vos digo que, se não vos converterdes e não vos tornardes como crianças, de modo algum entrareis no reino dos céus. Portanto, aquele que se humilhar, como esta criança, esse é o maior do reino dos céus. E quem receber uma criança, tal como esta, em meu nome, a mim me recebe. Amém? Os tropeços. Qualquer, porém, que fizer tropeçar a um destes pequeninos, que crê em mim, melhor lhe fora que se lhe pendurasse ao pescoço uma grande pedra de moinho e fosse afogado na profundeza do mar. Ai do mundo, por causa dos escândalos, porque é inevitável que venham escândalos, mas ai do homem pelo qual vêm os escândalos. Portanto, se a tua mão ou o teu pé te faz tropeçar, corta-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida manco ou aleijado, do que tendo 2 mãos e 2 pés, seres lançado no fogo eterno. Se um dos teus olhos te faz tropeçar, arranca-o e lança-o fora de ti. Melhor é entrares na vida com um só dos teus olhos, do que tendo 2, seres lançado no inferno de fogo. A parábola da ovelha perdida. Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os anjos dos céus veem insensatamente a face de meu Pai Celeste, incessantemente a face de meu Pai Celeste, porque o Filho do Homem veio para salvar o que estava perdido. Que vos parece? Se um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se extraviar, não deixará ele nos montes as 99 indo procurar a que se extraviou? E, se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta do que pelas 99 que não se extraviaram. Assim, pois, não é da vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só destes pequeninos. Como se deve tratar a um irmão culpado? Se teu irmão pecar contra ti, vai, argue-lo entre ti e ele só. Se ele te ouvir, ganhaste a teu irmão. Se, porém, não te ouvir, toma ainda contigo 1 ou 2 pessoas, para que, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas, toda a palavra se estabeleça. E, se ele não os atender, dize-o à igreja. E, se recusar ouvir também a igreja, considera-o como gentil e publicano. Em verdade vos digo que tudo que ligardes na terra terá sido ligado nos céus, e tudo que lhe desligardes na terra terá sido desligado nos céus. Em verdade também vos digo que, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que, porventura, pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque, onde estiver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio de vós. Quantas vezes se deve perdoar a um irmão? Então, Pedro, aproximando-se, lhe perguntou: Senhor,
Até quantas vezes meu irmão pecará contra mim, que eu lhe perdoe? Até 7 vezes? Respondeu-lhe Jesus. Não, não te digo que até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. A parábola do credor incompassivo. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos. E, passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor que fosse vendido ele à mulher, os filhos e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Então, o servo, prostrando-se reverente, rogou: "Sê paciente comigo, e tudo te pagarei." E o senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou um dos seus conservos que lhe devia 100 denários e, agarrando-o, o sufocava, dizendo: "Paga-me o que me deves." Então, o seu conservo, caindo-lhe aos pés, lhe implorava: "Sê paciente comigo e te pagarei." Ele, entretanto, não quis. Antes, indo-se, o lançou na prisão até que saldasse a dívida. Vendo os seus companheiros que se havia passado, entristeceram-se e muito, e foram relatar ao seu senhor tudo o que acontecera. Então, o seu senhor, chamando-o, lhe disse: "Servo malvado, perdoei-te aquela dívida toda, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente compadecer-te do teu conservo, como também eu me compadeci de ti?" E, dignando-se, o seu senhor o entregou aos verdugos até que lhe pagasse toda a dívida. Assim também meu Pai Celeste vos fará, se do íntimo não perdoardes cada um a seu irmão. Evangelho de Mateus, capítulo 19. Jesus atravessa o Jordão. E aconteceu que, concluindo Jesus estas palavras, deixou a Galileia e foi para o território da Judeia, além do Jordão. Seguiram-no muitas multidões e curou-as ali. A questão do divórcio. Vieram a ele alguns fariseus e o experimentavam, perguntando: "É lícito ao marido repudiar a sua mulher por qualquer motivo?" Então respondeu-lhe ele: "Não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher, e que disse: por esta causa deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne? De modo que já não são mais dois, porém uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não o separa o homem." Replicaram-lhe: "Por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar?" Respondeu-lhes Jesus: "Por causa da dureza do vosso coração, é que Moisés vos permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, comete adultério.
Disseram-lhe os discípulos: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Jesus, porém, lhes respondeu: nem todos são aptos para receber este conceito, mas apenas aqueles a quem é dado. Aleluia! Porque há eunucos de nascença, há outros a quem os homens fizeram tais, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Quem é apto para o admitir, admita. Jesus abençoa as crianças. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse. Mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse: deixai os pequeninos, não os embaraçais de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E, tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. O jovem rico. E eis que alguém, aproximando-se, lhe perguntou: mestre, que farei eu de bom para alcançar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me perguntas acerca do que é bom? Bom só existe um. Se queres, porém, entrar na vida, guarda os mandamentos. E ele lhe perguntou: quais? Respondeu Jesus: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e a tua mãe, amarás o teu próximo como a ti mesmo. E replicou-lhe o jovem: tudo isso tenho observado, que me falta ainda, mestre. Disse-lhe Jesus: se queres ser perfeito, vai, vende os teus bens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Depois vem e segue-me. Tendo, porém, o jovem ouvido esta palavra, retirou-se triste por ser dono de muitas propriedades. O perigo das riquezas. Então, disse Jesus a seus discípulos: em verdade vos digo que um rico dificilmente entrará no reino dos céus. E ainda vos digo que é mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Ouvindo isto, os discípulos ficaram grandemente maravilhados e disseram: sendo assim, quem pode ser salvo? Jesus, fitando neles o olhar, disse-lhes: isso é impossível aos homens, mas para Deus tudo é possível. Então lhe falou Pedro: eis que nós tudo deixamos e te seguimos. Que será, pois, de nós? Jesus lhe respondeu: em verdade vos digo que vós, os que me seguistes, quando, na renegação, o Filho do Homem se assentar no trono da sua glória, também vos assentareis em 12 tronos para julgar as 12 tribos de Israel. E todo aquele que tiver deixado casas, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por causa do meu nome, receberá muitas vezes mais e herdará a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão os últimos, e os últimos serão primeiros. Amém? Evangelho de Mateus, capítulo 20. A parábola dos trabalhadores da vinha.
Porque o reino dos céus é semelhante a um dono de casa que saiu de madrugada para assalariar trabalhadores para sua vinha. E, tendo ajustado com os trabalhadores a 1 denário por dia, mandou-os para a vinha. Saindo pela 3ª hora, viu na praça outros que estavam desocupados. E disse-lhes: Ide vós também para a vinha, e vos darei o que for justo. Eles foram. Tendo saído uma outra vez, perto da hora 6ª e da 9ª, procedeu da mesma forma. E saindo por volta da hora 10ª, encontrou outros que estavam desocupados e perguntou-lhes: Por que estivestes aqui desocupados o dia todo? Responderam-lhe: Porque ninguém nos contratou. Então lhes disse ele: Ide também vós para a vinha. Ao cair da tarde, disse o senhor da vinha ao seu administrador: Chama os trabalhadores e paga-lhes o salário, começando pelos últimos, indo até os primeiros. Aleluia! Vindos da hora 10ª, recebeu cada um deles 1 denário. Ao chegaram os primeiros, pensaram que se receberiam mais, porém, também estes receberam 1 denário cada um. Mas, tendo recebido, murmuravam contra o dono da casa, dizendo: Estes últimos trabalharam apenas 1 hora. Contudo, os igualastes a nós, que suportamos a fadiga e o calor do dia. Mas o proprietário, respondendo, disse a um deles: Amigo, não te faço injustiça. Não combinaste comigo 1 denário? Toma o que é teu e vai-te, pois quero dar a este último tanto quanto a ti. Porventura, não me é lícito fazer o que quero do que é meu? Ou são maus os teus olhos porque eu sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos. Porque muitos são chamados, mas poucos são escolhidos. Jesus ainda outra vez prediz sua morte e ressurreição. Estando Jesus para subir a Jerusalém, chamou à parte os 12 e, em caminho, lhes disse: Eis que subimos para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios para ser escarnecido, açoitado, crucificado. Mas ao 3º dia ressurgirá. O pedido da mãe de Tiago e João. Então se chegou a ele a mulher de Zebedeu com seus filhos e, adorando-o, pediu-lhe um favor. Perguntou-lhe ele: Que queres? Ela respondeu: Manda que no teu reino estes meus 2 filhos assentem, um à tua direita e outro à tua esquerda. Mas Jesus respondeu: Não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu estou para beber? Responderam-lhes: Podemos. Então lhes disse: Bebereis o meu cálice, mas o assentar-se à minha direita e à minha esquerda não me compete concedê-lo, é, porém, para aqueles a quem está preparado por meu Pai. Ora,
Ouvindo isto, os 10 indignaram-se contra os 2 irmãos. Então, Jesus, chamando-os, disse: Sabeis que os governadores dos povos os dominam e que os maiorais exercem autoridade sobre eles. Não é assim entre vós. Pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva. E quem quiser ser o primeiro entre vós, será vosso servo, tal como o Filho do Homem, que não veio para ser servido, mas para servir, e dar a sua vida em resgate por muitos. A cura de 2 cegos de Jericó. Saindo eles de Jericó, uma grande multidão o acompanhava. E eis que 2 cegos, assentados à beira do caminho, tendo ouvido que Jesus passava, clamaram: Senhor, Filho de Davi, tende compaixão de nós. Mas a multidão os repreendia para que se calassem. Eles, porém, gritavam cada vez mais: Senhor, Filho de Davi, tem misericórdia de nós. Então, parando Jesus, chamou-os e perguntou: Que quereis que eu vos faça? Responderam: Senhor, que se nos abram os olhos. Condoído, Jesus tocou-lhe os olhos e imediatamente recuperaram a vista e o foram seguindo. Aleluia, glória a Deus! Chegamos ao final dos nossos 3 capítulos 18, 19 e 20 do Evangelho de Mateus. E dando continuidade ao que eu estava falando no início, no versículo 22 do capítulo 18, fala não até 7, mas até 70 vezes 7. Jesus encerra falando sobre perdão ilimitado nesse capítulo. O que entender, pessoal, com essa leitura é que no reino de Deus não existe maturidade espiritual sem perdão e sem humildade. No capítulo 19, nós podemos ver que esse capítulo fala de renúncia, prioridades e dependência de Deus. Em Mateus 19, Jesus trata de temas muito difíceis, de compromisso, de renúncia, de apego às riquezas e, sobretudo, da vida eterna. Pessoal, o encontro com o jovem rico, isso nos revela algo muito profundo. Ele queria seguir Jesus, mas não queria abrir mão do que ocupava o lugar de Deus em seu coração. E é ali que nós temos que fazer muito cuidado. Jesus conclui com uma verdade fundamental. Para Deus todas as coisas são possíveis. Mateus 19, 26. Pessoal, o que entender nessa leitura é que o problema não é ter coisas ou ser rico, não. É quando as coisas nos impedem de seguir Jesus plenamente. Tá pegando a chave? E no capítulo 20, nós podemos ver a graça e o serviço no reino. Pessoal, aqui Jesus ensina 2 verdades importantíssimas. A graça de Deus não funciona por mérito humano. E segundo, a grandeza do reino é servir. Servir ao próximo. A parábola dos trabalhadores da vinha. Isso nos mostra que o nosso Deus grandão, Ele é justo. Pagou 1 denário para todos, e o último foi o primeiro, e o primeiro foi o último. Depois, Jesus declara claramente, gente, o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir. Mateus 20, 28. Pessoal, no reino de Deus, quem quer subir precisa primeiro descer. Quem quer liderar precisa aprender a servir. Primeiro servir e depois subir.
E o meu direcionamento para vocês hoje é que o reino, ele nos confronta no orgulho. O reino exige perdão, o reino pede renúncia, o reino pede arrependimento e o reino se manifesta no serviço que nós fazemos ao nosso próximo. Essa leitura não nos chamou para saber mais. Essa leitura nos chamou para viver diferente a partir de agora. Pegou a chave? Eu espero que sim. Vamos orar? E não se esqueça de deixar no comentário: o reino de Deus exige perdão. Pai querido, muito obrigado, Senhor, por essa palavra tremenda. Nós nos colocamos agora diante da Tua presença, Senhor, reconhecendo que a Tua palavra nos confrontou, Tua palavra nos expôs e Tua palavra nos chamou a um nível mais profundo de vida no Teu reino. Perdoa-nos, Senhor, por todas as vezes em que buscamos ser grandes aos olhos dos homens, quando desejamos reconhecimento, posição, quando desejamos controle, e nós esquecemos que no Teu reino, Pai, a grandeza se manifesta no serviço. Perdoa-nos, Senhor, quando guardamos mágoas, ressentimentos e feridas no coração. Perdoa-nos, Senhor, quando resistimos ao perdão ao nosso próximo e quando colocamos condições onde o Senhor nos chamou a liberar graça. Quebra em nós toda dureza, todo orgulho escondido, toda resistência interior. Em nome de Jesus, ensina-nos a viver com humildade que Jesus ensinou, a cuidar dos pequeninos como Ele nos ensina nesses capítulos, a tratar o outro com misericórdia, a perdoar não por obrigação, mas por obediência, Senhor. Senhor, também entregamos a Ti tudo aquilo que ainda ocupa Teu lugar em nosso coração. Assim como o jovem rico, muitas vezes queremos Te seguir, mas sem abrir mão do que nos dá falsa segurança. Hoje declaramos que nada é mais importante do que estar alinhados com a Tua vontade, Pai. Arranca de nós todo o apego que nos impede de avançar, toda idolatria disfarçada, todo o medo de perder controle. Nós queremos depender totalmente de Ti, Senhor. Ensina-nos a viver pela graça e não medir pessoas por mérito, e não comparar e não julgar, mas confiar na Tua justiça perfeita. Pai, que o nosso coração seja moldado pelos valores do Teu reino. Senhor, que aprendamos a servir como Jesus serviu, a amar como Ele amou e a viver não para sermos servidos, mas para sermos instrumentos da Tua graça. Cobre, Senhor, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa, com Teu sangue, Senhor. Cobre nosso ministério também, Pai, que esta palavra produza frutos visíveis de arrependimento, frutos de maturidade, frutos de transformação, e que não sejamos apenas ouvintes, mas praticantes fiéis da Tua verdade. Entregamos tudo em Tuas mãos e declaramos que escolhemos viver o reino de Deus todos os dias. Amém, pessoal? Escreve no comentário: eu escolho viver o reino de Deus todos os dias. Que Deus te abençoe. Espero que essa palavra possa tocar o seu coração e que o Espírito Santo fale com você durante esse dia. Deus te abençoe. Não deixa de compartilhar esse vídeo, se inscrever no meu canal, deixar a tua curtida e ajuda esse canal a crescer para atingir outras vidas. Tudo é dele, por ele, para ele. Amém?